Bom dia. Os integrantes do meu grupo são Gabriel Passos, Gabriel Rossato, Janaína, Júlia Monteiro, Leonardo e eu, Marcos Vinícius. Nós iremos falar sobre oxidação branda, ozonólise e oxidação energética. Oxidação branda é uma reação orgânica que ocorre somente em hidrocarbonetos insaturados, na presença de uma dupla ligação ou de uma tripla ligação. O agente oxidante utilizado nessa reação é o permanganato de potássio. Uma reação de oxidação em compostos orgânicos ocorre quando há entrada de oxigênio ou a saída de hidrogênio na molécula orgânica. Essa reação pode gerar o diálcool vicinal, a cetona e o aldeído. A oxidação branda pode ocorrer em alcinos e alcenos. Além disso, ela se divide em duas formas principais. A primeira delas, que é a mais realizada em laboratórios, consiste em submeter o alceno ou alcino à presença de uma solução aquosa de permanganato de potássio em um meio neutro ou ligeiramente alcalino. Aí o permanganato decompõe-se, gerando oxigênio. Temos aqui uma fórmula para ilustrar. O reativo de Bayer é essencial na oxidação branda e é uma solução aquosa de permanganato de potássio. E ele é chamado assim graças ao químico alemão Adolf von Baeyer, que propôs o teste de Bayer para identificar acenos e seus isômeros. Essa reação funciona quando um alceno reage com um permanganato de potássio e a sua coloração inicialmente violeta fica incolor e há o surgimento de um precipitado marrom, como na imagem abaixo. Porém, os ciclanos não reagem com permanganato de potássio, e assim, se a solução permanecer violeta, é um ciclano. A reação de oxidação dos alcenos se inicia na decomposição do permanganato, produzindo oxigênio como abaixo. A oxidação branda em alcenos é uma reação realizada quando um determinado alceno é colocado em um meio formado por uma base com água e com permanganato de potássio. O produto formado nessa reação é o diálcool vicinal, ou seja, alcoóis que apresentam duas hidroxilas posicionados com carbonos vizinhos, como no exemplo abaixo. Quando o reagente de Bayer, ou permanganato de potássio, é misturado com água na presença de uma base inorgânica, ele reage e forma o óxido de potássio, o dióxido de manganês e alguns oxigênios nascentes. Quando temos uma oxidação branda de alcinos, a utilização do reagente de Bayer provoca o rompimento das ligações π presentes na tripla ligação entre dois carbonos. Cada uma dessas ligações é preenchida logo em seguida por hidroxilas. Essas hidroxilas são resultado da interação entre o oxigênio nascente e o hidrogênio de água presente no meio. Se o carbono for primário, formará um aldeído. Se o carbono for secundário, formará uma cetona. Bom dia, eu sou a Janaína e falarei um pouquinho sobre o que é a ozonólise. Bom, a ozonólise é uma das três oxidações do alceno, sendo as outras duas a oxidação branda, como já foi explicado, e a oxidação energética, que será explicada a seguir. Em relação à ozonólise, é um modo químico para obter aldeídos e cetona, sendo possível através de um alceno e ozônio, necessitando ter a presença de água e de zinco. Possíveis produtos da ozonólise dependem do carbono. Portanto, se o carbono da dupla ligação do alceno for primário ou secundário, forma-se um aldeído. Mas se ele for terciário, o produto será uma cetona, como a gente pode ver na relação abaixo. Podemos citar como exemplo da ozonólise em alceno o composto 2-metil-but-2-eno. Este apresenta um carbono secundário ou terciário na ligação dupla, que estão no meio aquoso, tendo gás ozônio e zinco metálico. E, primeiramente, temos a formação dos oxigênios, que passam a atacar o alceno e promovem o rompimento da ligação dupla, consequentemente formando o ozoneto. Após a decomposição do ozoneto devido à instabilidade, temos uma parte da estrutura que contém carbonila com hidrogênio e a outra tendo carbonila sem hidrogênio. Sendo assim, a ozonólise de 2-metil-but-2-eno forma um aldeído e uma cetona. Falando agora em relação à oxidação energética, é uma reação química que sempre ocorre quando determinados compostos orgânicos, que são eles os hidrocarbonetos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclenos, ciclanos e aromáticos ramificados,
são colocados em um mesmo recipiente que tem reagente de Bayer, que é uma solução aquosa composta por permanganato de potássio e ácido sulfúrico. Os compostos orgânicos que podem ser utilizados na oxidação energética são hidrocarbonetos, alcinos, alcadienos, ciclenos, ciclanos e aromáticos ramificados. Temos 3 principais produtos gerados nessa reação. Entre eles está o diálcool vicinal, que é um álcool que apresenta 2 carbonos, cada um com uma hidroxila, cetona, se o carbono da ligação dupla for terciário, e aldeído, se o carbono na ligação dupla for primário ou secundário.